espera. Who run the world? Girl. Who run the world? This girl right back to. Fecha. Let's go. Who run the world? Who run the world? Olá pessoal, meu nome é Ellen, eu tô aqui com a minha irmã incrível, Tina. E hoje a gente vai falar de quem governa o mundo, Who Runs the World. Acho que essa é uma música muito famosa, né? Acho que nos anos 2000 ali. Eu lembro que eu era uma fã, assim, número 1 da Beyoncé, sei todas as músicas, as antigas até as novas, infelizmente. Ou felizmente, não. Você me disse. E por muito tempo eu realmente achava que as mulheres eram que governavam o mundo, é que governam o mundo e que faz com que as coisas aconteçam no mundo, né? Mas eu descobri que isso é uma grande mentira. Não, sim, com certeza. Eu acho que essa música também, né, ela nos ensina basicamente de que nós temos esse poder de governar o mundo, não é? E mesmo, tipo, pensando na minha infância também, não é? Eu via a minha mãe a fazer tudo como mãe solteira, prover para nós, sabes? E trabalhar, ter que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Então, vendo isso e ouvindo a música, eu realmente acreditei nisso por muito tempo, sabes? Mas hoje em dia eu vejo as coisas de uma forma diferente, eu vejo as formas, vendo por um lado mais espiritual as coisas, né? É muito diferente, né? E fazendo essa pergunta, já agora, Helen, eu quero saber quem é que governa o teu mundo hoje em dia. Uau. Bom, acho que tem sido uma jornada muito grande para mim. Como você falou, estar num lar onde tem a questão de um pai, né, uma mãe solteira, criar as crianças, a gente já cresce com a mentalidade que a gente tem que ser independente, que a gente tem que ir atrás do que a gente quer, do que a gente precisa, senão a gente não vai ter. Não porque nossas mães não se importam com a gente, mas já tem muita coisa, né, no prato dela, muitas coisas que elas têm que fazer. Então, outras coisas, como sentimento, ou até mesmo outras necessidades, acabam que nós temos que amadurecer mais rapidamente, né, mais rápido, para que a gente possa saber lidar com os problemas e poder ajudar também nossas mães. Então, acho que isso influenciou muito a minha vida por muito tempo, porque quando eu cresci, eu acreditava que era eu contra o mundo, que eu tinha que ser a melhor em tudo, que eu tinha que governar a minha vida, que eu tinha que governar até as pessoas, que eu tinha que estar no controle de tudo. E por muito tempo eu acreditei na ilusão de que se eu não fizesse não estava bom. E que o meu trabalho era melhor do que o de um homem, por exemplo. Eu achava que eu não precisava de um homem. Eu não precisava de um homem. Eu falava, não preciso de um homem, eu posso viver sozinho, eu posso fazer tudo sozinho. E hoje, pra mim, eu vejo que isso é uma mentira. Porque por todo o tempo que eu tentei fazer tudo sozinha, né, governar meu próprio mundo, ser a dona de mim, né? Eu me cansei muito, eu fui muito frustrada porque as coisas estavam fora do meu controle. Quanto mais você quer estar no controle, mais você vai se frustrar, porque não tem nada sob o controle. A única coisa que eu tenho controle hoje em dia é das minhas ações, certo? Mas eu não tenho controle do que as pessoas ao meu redor vão fazer. Então hoje quem controla a minha vida é Deus, é a palavra de Deus. Mas não foi uma trajetória fácil, né? Porque principalmente quando você, por tanto tempo, eu andei sozinha, eu fiz tudo sozinha, né? Sozinha assim, eu sei que Deus ele tava lá permitindo que eu chegasse em tantos lugares e alcançasse tantos sonhos para mostrar para mim que não era aquilo que ia me fazer feliz, entendeu? Acho que morar no Brasil, vim de um background bem humilde, né? Morava numa favela e quando eu comecei a pensar em morar fora, era uma realidade que nem minha família acreditava que poderia ser possível. Mas eu fui atrás, eu consegui, e, né, na minha própria força. Mas hoje eu entendo que não foi, nada que aconteceu foi porque eu fiz sozinha. É claro que eu tive meu esforço, eu fui atrás, eu coloquei a cara,
mas para chegar onde eu cheguei só poderia ter sido Deus que abriu certas portas, colocou certas pessoas na minha vida para me ajudar a chegar onde eu cheguei, né? Para eu conseguir morar fora do país, eu consegui fazer uma faculdade fora do país e, né? E hoje tá morando também na Europa e, enfim, então Deus, ele realmente, ele permitiu que tudo isso acontecesse para quando eu chegasse lá, eu ver que não é isso, né? Porque quando você chega, quando você alcança os seus sonhos, a ilusão que a gente tem, que a gente acredita que a gente vai ser feliz, mas não é, porque quando você chega lá, você vai querer mais, mais, mais. A gente nunca tá suficiente com o que a gente tem, né? Porque, como a gente fala, a gente vai conseguir alcançar esse sonho, mas vai ter outras áreas das nossas vidas Sim. que vão estar desestruturadas. O que aconteceu comigo? Eu tava tendo uma ótima carreira profissional, uma ótima estabilidade financeira, mas o meu espírito estava totalmente broken, estava totalmente deslacerado, quebrado. Mas não quebrantado de questão de espiritual, mas de cansaço, porque eu tinha que totalmente, a todo momento, colocar aquela imagem de uma pessoa forte, de uma pessoa que, tipo assim, não precisava de ninguém, que, né, tava tudo bem eu estar sozinha, e mesmo que em alguns momentos, teve momentos na minha vida que eu estava em relacionamentos, eu tinha aquela assim, eu queria estar no controle de tudo, certo? Eu queria ser o homem da relação. Eu queria estar, tipo assim, eu queria que aquele homem respondesse ao que eu falava, né? Eu nunca aceitaria aquele homem me falar o que fazer. E teve muitos conflitos nesses relacionamentos, na vida também, de eu tentar fazer as coisas sozinha, e eu não percebi, eu me sentia sozinha, eu me sentia triste, mas na minha cabeça eu falava assim, para de ser uma sissy, né? Tipo, man up, vai fazer. Entendeu? Não tem esse negócio de estar triste, não, faz triste mesmo. Então, por muito tempo eu fiquei só suppressing, deixando meus sentimentos dentro de mim, eu não lidava, eu via que eu precisava, eu não tava querendo lidar com os meus problemas, né? Apesar de eu estar indo pra terapia também, a terapia me ajudou a lidar, mas não a let it go, deixar ir, entendeu? Então, governar a minha própria vida foi um desafio muito grande e tomou muito de mim, e hoje eu não quero mais. Eu não quero mais governar minha própria vida, eu não quero estar no controle de tudo. Porque isso é uma ilusão, eu nunca vou estar. É cansativo. Né? E eu quero ser ajudadora, que é isso que a Bíblia pede que eu seja, né? Mas por muito tempo isso não foi o que eu pensava. Uau, olha, Helen, tu falas com muita sabedoria, assim, sabes? Como uma pessoa que, tipo, passou por muita coisa, mas também trouxe essa coisa e se vê da forma como tu falas. E quando tu estavas a falar sobre ter estado em relacionamentos e quereres, tipo, governar o relacionamento até ao ponto de chegar, de controlar a pessoa e querer que a pessoa faça isso, as coisas que tu queres que essa pessoa faça, né? Realmente, como é que tu chegaste a esse ponto, tipo, de hoje em dia? Falaste um pouco de Deus também, mas para as pessoas que não têm, assim, um compromisso com Deus, que é uma ideia meio vaga, assim, para algumas pessoas, como é que isso virou, assim, a chave para ti? Chegaste ao entendimento de que, ok, tipo, isso das meninas governarem, das raparigas governarem o mundo delas é tudo uma farsa, uma farsade, não é? Como é que virou, qual foi o momento que tipo, virou a chave para ti, que entendeste, tiveste esse entendimento assim? Ok, bom, eu cresci num lar religioso, né, e a gente vai pra igreja, a gente vê que tem aquela imagem de que o homem é a cabeça, né? Não é imagem, né? O homem é a cabeça e tudo mais. Então eu cresci com essas morais, mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu cresci num lar onde é uma mãe solteira. E a minha mãe, ela era meu pai, ela era minha mãe, ela trabalhava 24 horas praticamente. Ela trabalhava em, tipo, 3 empregos diferentes. Raramente ela ficava em casa, porque ela tinha que, né, criar gente, sustentar, colocar o pão dentro de casa. Então,
por um tempo da minha vida, eu quis sair de casa, né? Porque eu não tava mais querendo viver naquele environment. E eu lembro que a minha mãe falou assim, você só vai sair de casa casada. Uau. Yeah. E aí eu fiquei, ok, então eu vou casar. E... so about to get. Então, resumindo, né? Então, eu meti o pé pelas mãos, entrei num relacionamento, eu cheguei a noivar nesse relacionamento. E quando eu estava prestes a casar, eu vi que realmente não era isso. Nesse relacionamento também, que foi um relacionamento muito abusivo, apesar de ser um relacionamento da igreja, né? Com uma pessoa que estava na igreja. Uau. E foi meu primeiro relacionamento, eu ficava assim, não, isso não é o que Deus quer pra mim, não é o que eu quero pra mim, na verdade, né? Eu falei, eu quero... Naquela época eu já sabia que eu queria morar fora, mas a pessoa que eu tava junto não queria morar fora, eram sonhos totalmente diferentes. E eu comecei a ver as meninas que estavam, né, ao meu redor casando, tendo filho, e tendo uma vida que, tipo, não era a que eu queria. Aí eu fiquei assim, ok, talvez eu seja diferente, talvez isso não é pra mim. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos e passar um tempo lá, viver o meu sonho, eu vi que é uma cultura totalmente diferente, né? Porque a cultura americana é que a mulher, ela é empoderada. O que no Brasil ainda não tinha, agora tá chegando mais, né? Mas nos Estados Unidos a mulher é empoderada, até as leis, né, eram diferentes. Se você se sentir medo na rua, ou até mesmo num bar, se você sentir que o homem tá agindo diferente com você, você pode chamar o segurança vai expulsar esse homem. O que no Brasil não acontece. No Brasil, infelizmente, é um país onde a mulher, ela tá 24 horas sendo ameaçada, a segurança da mulher tá sendo ameaçada, né? Então, pra mim, eu tinha essa visão, aí eu fui pros Estados Unidos e falei assim, é um novo mundo, isso não existe, eu posso ser, tipo assim, eu tô no topo do universo agora. E eu comecei atrás, eu entrei num outro relacionamento lá. E quando eu tava nesse relacionamento, eu cheguei a noivar também, novamente. Mas só que eu cheguei pra parte e falei assim, olha, eu não sinto que é a coisa certa. Eu não acho que... eu não gosto de você pra casar. Eu quero casar um dia, mas eu não acho que esse é o momento. E ele achou que eu era gay. Ele falou assim, então, Sério? Uau. Sério. Aí ele falou assim, não, eu entendo, eu tenho uma tia também que ela gosta de mulher. Uau! Olha. Eu fiquei assim, ok, então, ok. E naquele momento eu tive que parar e pensar, falei assim, que tipo de relacionamento que eu tô procurando, sabe? Eu comecei a ver um pattern, como é que a gente fala isso? Um padrão, né? De eu sempre querer estar em relacionamento com pessoas que eu sentia que era inferior a mim. E eu me sentia bem, porque quando eu achava que essas pessoas eram inferiores a mim, eu estava acima delas. Então acabava que as minhas inseguranças não eram mostradas, porque as inseguranças delas são mais expostas do que a minha. Então eu poderia meio que liderar, né, essas pessoas. Não só relacionamento amoroso, mas em várias áreas da minha vida. Então, essa era aquela que, ok, sou aquela pessoa ali, ela não é tão... Então, eu consigo governar aquela pessoa, eu consigo estar em controle. Claro que naturalmente eu tenho um espírito de liderança, eu gosto de liderar, eu gosto de ajudar as pessoas, mas nesse momento eu tava num pensamento bem egoísta, era assim, eu quero chegar no topo e eu vou chegar lá, custe o que custar. Esse segundo relacionamento, a gente terminou. E eu falei assim, não, daqui pra frente agora eu não quero estar em relacionamentos, né? Vai ser eu mesma, eu vou focar na minha vida, e enfim, foi isso que eu fiz. Eu fui atrás de ter um ótimo trabalho, conseguir entrar na faculdade e tudo mais, e ter a vida que eu sempre quis. Mas eu não tava feliz. E eu lembro que, apesar de eu estar vivendo essa vida, eu ainda ia pra igreja aqui e ali, eu tinha pessoas ao meu redor que acreditavam em Deus também, que falavam de Deus, mas nada, né, muito sério. E uma amiga, ela começou, ela falava de Deus pra mim. Eu ficava assim, não, eu cresci na igreja, eu sei de Deus. O que você tá falando? Pelo amor de Deus. O que você vai falar que eu não sei? Né? Muito religiosa. Um fariseu, praticamente.
E então, por muito tempo, eu fiquei ignorando o que ela falava de Deus. Eu lembro que ela mandava foto da Bíblia pra mim. Eu ficava assim, para de mandar foto da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, pra que você tá mandando foto da Bíblia, pelo amor de Deus? Eu não preciso disso. Mas teve um dia que eu tive um ataque muito grande, né? Um ataque de ansiedade que eu não consegui controlar. Até então, a terapia me ensinou, né? Me ajudou a controlar isso, a respirar, enfim, todas as técnicas. Então, mas ali, teve um momento que eu não consegui mais oprimir esses sentimentos. E foi no momento que eu olhei e peguei a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia, né? E ao começar a ler a Bíblia, eu via que Deus nunca pediu que eu estivesse no controle. Ele sempre falou, confia em mim. Tipo assim, deixa o volante, confia em mim que vai dar tudo certo. E eu tava num momento que, tipo assim, eu tinha tudo que eu queria. Eu tava no controle da minha vida e ainda assim as coisas não estavam dando certo. Entendeu? E ainda assim eu tava triste, ainda assim eu achava que eu ficava todo momento que tava esperando o que vai dar errado agora. Era um pensamento super pessimista. Então, eu falei, agora eu tenho duas opções. Ou eu continuo indo pelo meu caminho, que não tá dando certo claramente, ou eu vou seguir esse livro, né? Eu vou fazer um teste de seguir esse livro e ver se realmente deixar, né, largar o volante e deixar com que Deus controle a minha vida vai me trazer algum benefício. E foi quando a chave virou pra mim. Eu lembro que o primeiro versículo que eu li foi Mateus 6, que eu pesquisei assim, versículos da Bíblia que falam sobre ansiedade. Aí, claro que veio um famoso Mateus 6, eu comecei a ler e eu fiquei assim, eu acho que Deus me ama, né? Olha onde eu tô. Eu não teria chegado aqui se eu não tivesse um Deus que me ajudasse. E falava assim, na verdade, vamos lá para Mateus 6. Vamos ver. Acho que é um versículo que, toda vez que eu me sinto ansiosa, me ajuda muito. Ok, Mateus 6. Acho que o versículo... Do versículo 25 até o 34 ele é muito bom. O 27, que falava assim... quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Uau. E eu fiquei assim, isso é verdade, porque se Deus quiser que eu morra, Ele pode fazer assim, e eu vou morrer. Porque Ele controla o mundo. E a gente entra numa ilusão de achar que a gente tá no controle da nossa vida, mas a gente não tá. A gente pode morrer a qualquer momento. Pessoas morrem a qualquer momento. A porcentagem de pessoas, são mais de 1000 pessoas que morrem por dia, sabe, em todo o mundo. E por que nessa porcentagem não pode ser um dia, né? Nesse número, nessa média. E eu li isso e eu fiquei assim, tipo, o que eu tô fazendo? Sabe? Não tá dando certo. E também tem aquele versículo lá em Jeremias 29:11, que fala que os planos de Deus é de fazer a gente prosperar. E que Jesus ama a gente. Eu fiquei assim, ok, eu vou fazer um teste. E foi quando eu comecei, eu fiz um teste. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, não foi porque eu queria ter um relacionamento com Deus, mas porque realmente eu não via mais saída. Eu precisava de uma outra solução, porque governar minha própria vida não estava dando certo. Eu precisava que alguém, né, aquele Jesus take the wheel, alguém viesse e tomasse o volante e dirigisse, que eu só queria descansar. Eu tava cansada. Eu tava cansada. E foi nesse momento que a chave virou pra mim. E foi uma trajetória muito difícil, não é fácil. Porque eu cresci naturalmente, né, sozinha. Tenho uma família, minha mãe tava lá, mas ela trabalhava muito. E até mesmo, muitas vezes eu posso ver Deus como um pai. Como a imagem do meu pai, que saiu de casa muito cedo e nunca se importou comigo. Então, eu acho que eu falo que eu sofro de amnésia, porque Deus já fez tantas coisas ruins, tantas coisas boas pra mim, mas aí quando as coisas começam a não ir da forma que eu planejei, que eu quis, a forma que eu acho que é a forma que deve ser, eu começo a falar assim, Deus, o Senhor realmente está lá, o Senhor realmente me ama, o Senhor realmente quer que eu seja feliz?
E é uma coisa que eu tô trabalhando porque eu não quero assim, porque eu faço isso e daqui a algumas semanas eu entendo por que daquela coisa não tá dando certo. Porque algo melhor aconteceu. Deus fez algo melhor, né? Maior do que eu imaginava. E não foi só uma ou duas vezes, foram várias vezes que isso aconteceu. Mas até hoje também é difícil porque também a gente vê o mundo, a todo momento a gente é bombardeado de pessoas, a mídia, pessoas que te criticam por você viver pela fé, ou viver acreditando que existe um Deus que tá lá por você, né? E muitas mulheres colocam essa responsabilidade em homens, né? Porque eu fiz isso por um tempo. Eu tava procurando, eu falava que não, mas eu queria um homem que cuidasse de mim. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu queria me proteger, porque eu via que os homens que estavam ao meu redor, muitos deles me machucaram, não queriam me proteger. Então, é assim, eu quero alguém pra estar do meu lado pra cuidar de mim, né, pra me ajudar, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu confio em você. Então eu tenho que manter as minhas paredes, né, pra cima, ficar de olho, ficar desconfiada. E tipo assim, eu sei que talvez em qualquer momento você pode dar um de louco e sair da minha vida, ou me machucar, ou tomar vantagem, né, tirar vantagem de mim. Então, eu fiquei cansada disso, né? Então, mas hoje eu fiquei cansada disso. Então... Uau, incrível. Obrigada, Ellen, por compartilhares tão vulneravelmente. Isso mostra uma coragem dentro de ti, por tudo que tu passaste, né? E realmente, tipo, a tua fé, consigo dizer que a tua fé, tipo, ela significa muito para ti e que Deus hoje em dia, né? Ele governa na tua vida, né? Ele é quem... como tu dizes, tu só queres ser uma mulher, só queres descansar. I'm just a girl. I'm just a girl. Só queres descansar e saber de que o teu pai celestial, né, está a cuidar de tudo e já cuidou de tudo, sabes? E isso inspira muito também. Então, assim, muito obrigada por compartilhares a tua história também, né? E eu tenho a certeza que vai ter alguém por aí que vai identificar muito com isso também. Mas assim, qual é um conselho, se tivesses que dar um conselho para aquela pessoa que também hoje em dia talvez se encontre onde tu te encontraste há 2, 3 anos atrás, perdida, cansada de fazer tudo por si mesma, qual seria assim um conselho que tu darias para essa menina? Uau, eu acho que é uma pergunta muito difícil, sabe? Porque eu poderia falar assim, toma meu exemplo, né? Mas eu sei que muitas pessoas aí fora, elas não têm uma religião, né? Ou elas não têm uma crença, podem não acreditar em Deus ainda, ou não conhecem, muitas pessoas não conhecem Jesus. Eu acho que por muito tempo eu sofri por tudo isso porque eu não conhecia Jesus, né? Por mais de eu ter crescido num lar religioso, eu não lia a Bíblia. Eu apenas ouvia o que as pessoas falavam, né? Eu sabia de Jesus, né? Eu não tinha um relacionamento com ele. Então, a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver um homem, Jesus, que tipo, ele se importava com as mulheres, né? Jesus, ele tomava o tempo dele para sentar, conversar com as mulheres, ouvir as mulheres. E eu lembro que uma vez eu estava lendo a Bíblia e eu vi que a forma que Jesus é uma mulher, né? E a forma que Jesus chama, que ele nos ama, ele chama para que os homens, os maridos amem as suas esposas. Tratar as esposas como princesas, cuidar das esposas, servir as esposas. E eu ficava tipo assim, existe alguém assim? Né? E como Jesus ele fala que ele é a igreja é a noiva dele, né? Jesus ele ama a noiva, ele anseia pela noiva, ele cuida da noiva, né? Ele protege. E por muito tempo eu fiquei assim, uau, eu não acho que possa existir um homem assim, com o caráter de Jesus no mundo. Provavelmente eu vou ficar solteira. Mas assim, eu pensava assim, mas ao mesmo tempo eu não tinha confiança de querer estar solteira, porque eu queria ter alguém. Então era assim, por mais que eu estivesse estudando, eu estava num relacionamento e por muito tempo eu aceitei migalhas,
achando que, tipo, era tudo que eu precisava, sabe? Mas aí, toda vez que eu via que eu tava aceitando uma coisa que, tipo, não era o que eu queria, eu vinha pra Bíblia, eu via o caráter de Jesus, e eu ficava assim, será que existe, tipo, pessoas assim realmente? Será que existem homens, né, realmente assim, que amam mulheres, que querem proteger a mulher e que querem servir a mulher, né? Não que a gente vá passar por cima deles nem nada, não, que são iguais, né? E pra Jesus nós somos iguais, nós somos homens e mulheres, ele ama a gente igual. Claro que a gente tem responsabilidades diferentes, né? Na sociedade, na família também. Mas Deus, ele não vê um homem melhor que uma mulher ou uma mulher melhor que o homem, né? E então, eu acho que meu maior conselho é conheça o caráter de Jesus. Porque, meninas, acreditem ou não, existem homens aí fora que têm o caráter de Jesus. Amém. E foi quando eu conheci pessoas assim, quando eu entrei no reino, né, que eu conheci os meus maravilhosos irmãos, eu fiquei assim, isso não é possível. Como assim? Não é possível. What's the catch? Né? Então, eu acho que primeiro é você trabalhar, ter um relacionamento com Deus, porque isso vai te ajudar você a vencer as suas inseguranças, vencer coisas do passado que ainda que controlam as suas atitudes agora no presente, né? Porque também não é justo você querer entrar no relacionamento, você querer mudar de vida quando os seus hábitos ainda são velhos, né? Não adianta você querer colocar um novo vinho misturar vinho novo com vinho velho, né? Que vai estragar tudo. Então o meu conselho maior é ter um relacionamento com Jesus. Aprenda Jesus da Bíblia, lê sobre Jesus. Pesquisa sobre Jesus, né? Vamos começar por aí. Que Jesus era um cara muito legal. Eu já ouvi gente falando assim, Jesus era uma ótima pessoa, mas o fã-clube que estragava. Mas eu acho que se a gente acha que o fã-clube que estraga, né? Que as pessoas que estragam, que acabam falando coisas ruins da religião, seja mudança você. Porque essas pessoas, elas fazem isso porque elas não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. Elas não têm a Bíblia de verdade. Agora, então, eu falei, e eu era esse tipo de pessoa, né? Que eu falava assim, eu sou crente, mas esse povo da igreja. Mas eu falei assim, o que eu tô falando? Eu sou igualzinha a eles. Eu não tenho um relacionamento com Deus. Qual que é a diferença que eu tô fazendo? Então, eu quis ser a diferença. Eu falei, eu vou me transformar primeiro. Eu vou tirar a escama do meu olho. Eu vou me transformar para que eu seja diferente. Eu não posso querer que as pessoas sejam diferentes, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Isso é hipocrisia. Então, esse é o meu conselho. Tenha um relacionamento com Jesus. Conheça Jesus. Não só de ouvir falar, mas de como ele andar. Uau, incrível. Muito bom. Obrigada, Helena, por compartilhar isso. Sinceramente, tipo, deixa-me muito emocionada também, né? Porque como tu compartilhas, eu consigo imaginar na minha cabeça e passar, de certa forma, passar essa imagem de tudo que tu descreves, de tudo que tu fizeste, assim, e como, tipo, a tua jornada lidou até onde tu estás hoje. E eu acho que isso é um pedaço de fé também para outras pessoas que talvez estejam na situação onde tu estavas, mas possam ouvir esse podcast e dizer, ok, tipo, não é o fim, sabes? E eu consigo, né? Mesmo tendo pouca fé, mas se Deus ajudou, né? Se Deus te ajudou aqui e usou a tua história para tu chegares aqui, com certeza eu acho que também isso dá uma esperança para outras pessoas também. Então, obrigada. De nada. Ok. E você? Quem controla a sua vida? Hoje em dia, eu diria que também é Deus. Mas por muito tempo não foi Deus, né? Por muito tempo eu fui a pessoa que controlava a minha vida, assim, né? E eu controlei a minha vida achando que eu tudo podia fazer. E realmente, tipo... E fazia mesmo as coisas acontecerem, sabes? Mas eu me sentia vazia. Eu tinha uma carreira de modelo e pronto, fiz várias sessões para a JD, McLaren, marcas bem conhecidas até. E estava a estudar para ser enfermeira, então, tipo, com tudo isso eu batalhava com as minhas próprias forças também. E
sentia-me super vazia ao mesmo tempo, tipo, não me sentia feliz e acabei por procurar preencher esse vazio com homens também. E sendo a pessoa que controla a minha vida, controlava a minha vida, eu não podia mostrar esta fraqueza para outros também. Ou seja, nos olhos de outras pessoas, eu estava sempre muito forte. Mas dentro de mim, à noite, quando eu me deitava, a minha consciência pesava. Ficava tipo, mas o que é que eu estou a fazer? E logo amanhecia, ok? Tenho que pôr a máscara de novo, em bola para frente. A mesma rotina. As coisas, é tipo um ciclo que não se quebrava, né? E mesmo quando tu estavas a compartilhar, eu lembrava-me da minha história também, porque foi bastante semelhante da tua também, né? Que chegou um dia que eu realmente, tipo, lembrei de Deus. Porque eu andei na catequese, era católica antes, sempre fui introduzida a Deus, mas assim que eu tive a oportunidade, eu deixei isso para trás, porque eu estava a aproveitar dos benefícios, né, de essa vontade de controlar a minha vida. De certa forma sabia bem, soube bem até um certo ponto, né, que eu desgastei, não conseguia fazer mais por forças próprias. Então foi aí que eu decidi, ok, tipo, lembrei-me de Deus. Eu disse, ok, tipo, deixa-me só fazer uma oração, não sei, mesmo ali com a energia esgotada, eu disse, ok, tipo, deve ter alguma coisa por aí, não sei, já ouvi tanta coisa sobre Deus, né? Deixa-me experimentar e ver. E realmente essa oração mudou tudo para mim. Se tu conseguiste te identificar com qualquer coisa que nós falámos aqui hoje, queremos deixar o convite para que mandes uma mensagem tanto a mim quanto a Helen no Instagram. A gente vai deixar os nossos Instagrams aqui embaixo.